A porta bateu com um estrondo final naquela noite chuvosa em Lisboa, deixando-me sozinho na rua escura. Expulso pela minha própria família aos 19 anos por admitir que era gay e amava outro rapaz, eu, Miguel Santos, não sabia que aquele momento marcaria o início de uma longa jornada de dor, crescimento e reencontros inesperados. Com apenas uma mochila nas costas e as palavras duras do meu pai ainda a ecoarem nos ouvidos, nunca mais apareças aqui, seu pervertido. Caminhei sob a chuva torrencial que caía sobre a cidade do Porto, onde nasci e cresci numa casa modesta nos arredores. A minha mãe chorava em silêncio à janela, mas não se atreveu a intervir. O meu irmão mais velho, sempre o pilar da família conservadora, limitou-se a fechar os olhos e a virar as costas. Aos 19 anos, sem dinheiro, sem emprego estável e com o coração despedaçado, senti o peso da rejeição como uma âncora que me puxava para o fundo. Portugal, país de luz e de contrastes, parecia de repente um lugar hostil para alguém como eu. Passei a primeira noite num banco de jardim perto da estação de comboios, enrolado num casaco fino, a pensar no rapaz que amava em segredo desde o liceu, um colega chamado Rafael que tinha partido para Lisboa meses antes. O frio da noite e a umidade penetravam-me nos ossos, mas foi o frio interior que mais doeu, a sensação de ter traído a minha própria família ao ser fiel a mim mesmo. No dia seguinte, com os olhos inchados e o estômago vazio, peguei no comboio para Lisboa, a capital onde os sonhos e os medos se misturavam nas ruas estreitas do Bairro Alto. Cheguei sem plano, apenas com a determinação de sobreviver. Encontrei um quarto barato num prédio antigo em Alfama, partilhado com 3 outros rapazes que mal me olhavam. O primeiro emprego veio num café turístico, onde servia cafés e pastéis de nata a turistas sorridentes, enquanto por dentro me perguntava se algum dia conseguiria perdoar a mim mesmo por ter sido expulso. As noites eram longas, cheias de lembranças, as festas de família onde eu fingia ser o filho perfeito, as missas dominicais em que o padre falava de pecado, as discussões silenciosas com o meu pai sobre o futuro que ele planeava para mim, um casamento com uma rapariga da vila, filhos, uma vida normal. Agora, tudo isso se desmoronara. Aos poucos, comecei a explorar a cidade. Lisboa, com as suas colinas e o rio Tejo a brilhar ao sol, oferecia-me uma liberdade que nunca tinha conhecido. Num bar discreto no Príncipe Real, conheci Pedro, um homem mais velho que trabalhava como designer gráfico e que se tornou o meu primeiro amigo verdadeiro na comunidade. Ele ouvia as minhas histórias sem julgar, partilhava o seu próprio passado de rejeição em Coimbra e ensinava-me a aceitar quem eu era. Não é culpa tua, Miguel, dizia ele com voz calma. É deles que têm de crescer. Aquelas palavras foram o primeiro bálsamo. Comecei a frequentar reuniões informais de apoio, onde homens como eu partilhavam experiências de famílias que não compreendiam, de sociedades que ainda sussurravam preconceitos mesmo depois da legalização do casamento igualitário em 2010. O meu coração, aos poucos, abria-se para a possibilidade de amar sem medo. Mas a saudade da família permanecia, como uma ferida que não cicatriza. Telefonemas silenciosos para o número da minha mãe que nunca atendia, cartas que enviava e que voltavam sem resposta. A vida seguia, mas eu carregava o peso de ter sido rejeitado por quem me devia amar incondicionalmente. Os meses passaram e Lisboa transformou-se no meu refúgio. O emprego no café deu lugar a uma oportunidade num estúdio de design pequeno, onde Pedro me recomendou. Aprendi a usar programas de edição, a criar logótipos para pequenas empresas e a sentir-me útil pela primeira vez. O salário era modesto, mas bastava para pagar o quarto e comprar comida. Aos fins de semana, explorava a cidade com Pedro, passeios pelo Parque Eduardo VII, onde o vento trazia o cheiro do mar, ou noites tranquilas em cafés onde conversávamos sobre sonhos e medos. Ele contava-me histórias de outros homens que tinham passado pelo mesmo, rejeição em vilas do norte, onde as tradições católicas pesavam como correntes, e depois a libertação na capital vibrante. Eu ouvia e sentia-me menos sozinho. Foi numa dessas noites que conheci Rafael novamente. Ele tinha mudado pouco desde o liceu, os mesmos olhos castanhos profundos, o sorriso que iluminava tudo. Trabalhava agora como professor de inglês numa escola secundária e vivia num apartamento pequeno em Campo de Ourique. O reencontro foi como um choque elétrico. Miguel. És tu? Perguntou ele ao ver-me no bar. Conversámos até de madrugada, recordando os dias escondidos no parque da vila, os beijos roubados atrás da igreja. Ele confessou que também tinha sido rejeitado pela família, mas que tinha encontrado força na cidade. A nossa amizade transformou-se rapidamente em algo mais profundo. Os primeiros encontros foram tímidos, passeios à beira-rio, mãos que se tocavam por acaso,
conversas sobre o futuro. Rafael ensinava-me a não ter vergonha do meu desejo, a abraçar a minha identidade sem culpa. Juntos, frequentávamos eventos da comunidade LGBT em Portugal, marchas do orgulho onde bandeiras arco-íris ondulavam ao vento e milhares de vozes gritavam por igualdade. Senti-me parte de algo maior. No entanto, os conflitos internos não desapareciam. À noite, acordava com pesadelos em que o meu pai me olhava com desprezo e a minha mãe chorava. Questionava-me se merecia felicidade enquanto a família sofria. Pedro avisava-me: o amor não é castigo, Miguel. É o teu direito. Aos poucos, construí uma rotina. O trabalho no estúdio crescia, recebi o meu primeiro projeto importante para uma agência de turismo que queria promover o Algarve. Rafael e eu começámos a partilhar o apartamento dele, uma decisão que me encheu de medo e alegria ao mesmo tempo. A vida parecia estabilizar-se, mas o passado espreitava. Uma carta da minha mãe chegou um dia, breve e fria: o teu pai está doente. Não sabemos quanto tempo. Não respondi logo. O dilema crescia dentro de mim: voltar ou continuar a construir o meu mundo. Rafael abraçava-me em silêncio, respeitando o meu espaço. A amizade com Pedro aprofundava-se também. Ele tornara-se como um irmão mais velho, alguém que me via crescer. Em Portugal, onde o sol brilha forte mas as sombras da tradição ainda param em algumas famílias, eu aprendia que a verdadeira força vem de dentro. Os dias eram cheios de pequenas vitórias: um beijo de Rafael ao acordar, um elogio no trabalho, uma conversa honesta com Pedro sobre os meus medos. Mas o coração ainda doía pela rejeição inicial. O relacionamento com Rafael floresceu como uma flor na primavera lisboeta. Juntos, viajámos para o sul, até ao Algarve, onde as praias douradas e o mar azul nos davam espaço para sonhar. Caminhávamos de mãos dadas sem medo, algo que eu nunca imaginei possível na vila onde cresci. Rafael falava do seu trabalho na escola, dos alunos que o admiravam pela abertura, e eu contava-lhe os progressos no estúdio, onde agora gerenciava uma pequena equipa. O nosso amor era calmo, feito de gestos simples: cafés partilhados ao amanhecer, noites de cinema em casa, discussões leves sobre livros e música. Ele ajudava-me a lidar com a crise de identidade que ainda me assombrava, momentos em que me perguntava se eu era suficiente para uma família que me tinha abandonado. Pedro continuava presente, organizando jantares com outros amigos da comunidade, onde ríamos de histórias comuns de superação. Uma vez, visitámos Sintra, com os seus palácios românticos e florestas misteriosas, e ali, num banco com vista para o vale, Rafael disse-me: tu mereces ser feliz, Miguel. Não precisas da aprovação deles para existir. Aquelas palavras ficaram gravadas. O trabalho evoluiu, recebi uma promoção e um projeto grande para uma marca nacional de vinho que queria modernizar a imagem. Senti orgulho ao ver o meu nome nos créditos. Mas a carta da mãe não saía da cabeça. Decidi responder, enviando um e-mail breve: estou bem. Se precisarem de ajuda, digam. A resposta veio semanas depois: vaga, o teu pai piorou. Vem falar conosco. O conflito interno explodiu. Rafael apoiava-me, mas não pressionava. Pedro aconselhava cautela. Eles rejeitaram-te uma vez. Não deixes que te usem agora. Passei noites em claro, recordando as festas de Natal em família, as risadas que agora pareciam distantes. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda me fazia sentir julgada em alguns contextos: olhares enviesados no metro, comentários sussurrados no trabalho. Mas o amor de Rafael dava-me força. Fomos a uma marcha pelo orgulho em Lisboa, onde milhares de pessoas celebravam a diversidade. Ali, de mãos dadas, senti-me parte de uma família maior. O crescimento era visível, eu já não me escondia, falava abertamente sobre a minha orientação com colegas, defendia os meus direitos. No entanto, a ferida familiar permanecia aberta. Uma visita inesperada de um primo trouxe notícias: o pai tinha problemas cardíacos e a família enfrentava dificuldades financeiras. Eles arrependem-se, disse o primo. Eu duvidava. A tensão aumentava, preparando o terreno para escolhas difíceis. Rafael e eu discutíamos o futuro: talvez adotar uma criança um dia, construir uma vida estável. Pedro organizava encontros onde partilhávamos experiências de perdão ou não. A minha jornada emocional ganhava camadas: amor, amizade, responsabilidade. Lisboa, com as suas luzes e o rio a refletir o céu, testemunhava a minha transformação.
A estabilidade chegou como uma onda calma. O estúdio prosperou e eu tornei-me sócio minoritário, com projetos que me levavam a viajar por Portugal, do Douro às Ilhas dos Açores. Rafael e eu mudámos para um apartamento maior em Belém, com vista para o Mosteiro dos Jerónimos. As manhãs eram preenchidas com café e planos, as noites com conversas profundas sobre o passado e o futuro. Ele apoiava-me incondicionalmente, ajudando-me a navegar os momentos de dúvida. Pedro, agora um amigo de anos, casou-se com o parceiro e convidou-nos para o casamento, uma celebração alegre em Lisboa que reforçou a minha crença no amor possível. Mas o passado regressou com força. Um telefonema da mãe: Miguel, o teu pai quer ver-te. Estamos arrependidos. Vem, por favor. A voz tremia. Fui, sozinho, de comboio até ao Porto. A casa da infância parecia menor, mais cinzenta. O pai, enfraquecido na cama, murmurou: desculpa, filho. Não sabíamos melhor. A mãe chorava ao lado. O irmão evitava o meu olhar. Eles pediram perdão, mas logo veio a verdade: dívidas médicas, a casa em risco. Preciso de ajuda financeira, confessou o pai com vergonha. O choque foi profundo. Voltei para Lisboa confuso, partilhando tudo com Rafael e Pedro. Eles voltaram por necessidade, não por amor verdadeiro, disse Pedro. Rafael abraçava-me: decide com o coração, mas protege-te. Os dias seguintes foram de reflexão intensa. Relembrei cada rejeição, cada noite sozinho, mas também as boas memórias. A sociedade em Portugal tinha evoluído, mas as famílias conservadoras ainda lutavam para aceitar. Eu tinha crescido, agora era um homem independente, com amor e sucesso. A amizade com Pedro tornou-se pilar, ele partilhava a sua própria história de reconciliação parcial. O conflito interno atingiu o pico, perdoar significava abrir a porta ao passado, mas negar seria fechar o coração. Conversas longas com Rafael sobre valores, sobre o que significa família verdadeira. Decidi ajudar financeiramente, mas com limites, um empréstimo, não doação total, e condições claras. A visita seguinte foi tensa, mas honesta. Eles aceitaram, mas o irmão resmungou sobre as escolhas. O crescimento manifestava-se, eu já não era a vítima. Lisboa continuava a ser o meu lar, com Rafael ao lado e Pedro como apoio. A jornada aproximava-se do clímax emocional. O encontro final com a família aconteceu numa tarde quente de verão em Lisboa. Eles vieram de comboio, nervosos, sentados no nosso apartamento com vista para o Tejo. O pai, mais fraco mas vivo graças aos tratamentos que ajudei a pagar, estendeu a mão: obrigado, Miguel. Aprendemos com o erro. A mãe abraçou-me pela primeira vez em anos, lágrimas nos olhos. O irmão, ainda distante, admitiu: não foi justo. Eu ouvi, respondi com calma: perdoo-vos, mas o meu caminho é este. Rafael ficou ao meu lado, silencioso apoio. Pedro, convidado para o jantar, mediou as conversas difíceis sobre preconceito e mudança. A reconciliação não foi perfeita, ainda havia silêncios, olhares enviesados, mas foi real. Eles voltaram para o norte com a promessa de visitas esporádicas. Eu fiquei em Lisboa, mais leve. O amor com Rafael aprofundou-se, planeámos uma viagem a Paris para celebrar. Pedro e eu continuámos as nossas caminhadas, refletindo sobre como a rejeição inicial nos tinha tornado mais fortes. Portugal, com as suas luzes e sombras, tinha-me moldado. A jornada completa, de rapaz rejeitado a homem inteiro, com família escolhida e laços reconectados. Mas o coração ainda questionava os motivos. O dinheiro tinha sido o catalisador, mas o perdão veio do meu crescimento. Anos depois, a vida seguia rica em emoções, amizades sólidas, amor estável, sucesso profissional. A sociedade evoluía, mas eu sabia que o verdadeiro triunfo era interior. Será justo perdoar a família que te rejeitou por seres gay, mas que regressa anos depois apenas por necessidade financeira? Verdadeiro ou falso?